Naquela noite, o templo estava repleto de cansaço e esperança. Eram rostos marcados pela rotina, corações pesados em busca de um refrigério, almas sedentas por uma palavra que reacendesse a fé. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo apressado, mas ali dentro, entre as colunas do velho templo, algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Na terceira fileira, quase invisível aos olhos apressados, um jovem franzino permanecia imóvel. Miguel Oliveira, apenas 15 anos, mas com um olhar que carregava a profundidade de quem já havia caminhado por desertos invisíveis. Ele não ria alto, não fazia parte dos grupos barulhentos, não buscava palco nem aplausos. Chegava sempre antes da hora, sentava no mesmo banco e, como se hipnotizado, mantinha os olhos fixos no altar. Havia nos olhos de Miguel uma intensidade rara, uma chama que queimava em silêncio. Era como se sua alma já tivesse entendido o que muitos ainda buscavam. Enquanto outros se perdiam nas distrações, mexendo no celular ou trocando cochichos vazios, Miguel vibrava em espírito. Seus lábios mal se moviam, mas o coração gritava: "Glória a Deus, é verdade, fala Senhor." Não era emoção passageira. Era identificação. Era entrega. Naquela noite, a mensagem era sobre Davi, o jovem que encarou um gigante com nada além da fé. E foi ali, em meio àquela atmosfera de expectativa e silêncio, que Miguel sussurrou uma frase que se tornaria sua marca registrada em muitos púlpitos no futuro. "Of the King, the Power, the Best." Alguns próximos ouviram e riram em deboche. "Quem esse menino pensa que é, misturando inglês com a Bíblia?" diziam, sem saber que estavam testemunhando o nascimento de algo grandioso. Mas Miguel não recuou. Seu olhar permaneceu firme, o coração em paz. Ele já sabia, a verdadeira fé não precisa da aprovação dos homens. Ela floresce no anonimato, cresce na adversidade e brilha justamente quando zombam dela. Enquanto outros buscavam aceitação, Miguel buscava a face de Deus. Nas saídas dos cultos, era comum vê-lo orando por desconhecidos. Com simplicidade, encostava a mão no ombro de alguém e declarava com voz suave: "Senhor, mostra que tu és o rei do impossível." E sempre encerrava com aquela frase que parecia uma profecia: "Of the King, the Power, the Best." Na escola, os colegas zombavam, chamavam-no de pastorzinho, o menino do inglês gospel. Mas Miguel olhava para o céu e, em silêncio, murmurava: "Se zombam de mim, é porque ainda não viram o que tu vais fazer." Desde cedo, os sinais eram claros. Aos 10 anos, orou por um parente à beira da morte. Dias depois, a cura veio como um milagre. Aos 13, pregou pela primeira vez em um culto pequeno e fez homens e mulheres chorarem como crianças. Aos 15, já era reconhecido entre os irmãos como alguém que via além do natural. Mas a grandeza nunca subiu à sua cabeça. "Sou apenas um menino usado por um rei", dizia. E talvez tenha sido essa humildade a chave que abriu os céus. Lá no alto, o invisível começava a se mover. Deus já estava entrelaçando destinos, preparando encontros que mudariam o rumo da história. E você, que ouve essa história agora, talvez já tenha cruzado com os vídeos de Miguel Oliveira. Talvez tenha se emocionado com suas palavras ou sentido algo inexplicável ao ouvi-lo. Mas o que poucos sabem é como tudo começou. E essa história está só começando. Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe que ela pare por aqui. Inscreva-se no canal, porque os próximos capítulos vão revelar o que o renomado bispo Bruno Leonardo viu nesse jovem, e porque tantos estão sendo transformados por suas palavras. Deixe seu like, compartilhe e comente. Você já ouviu falar de Miguel Oliveira? Lembre-se, os gigantes que você enfrenta hoje são apenas o palco para o testemunho que Deus vai escrever na sua vida. O próximo capítulo pode ser o seu. Prepare-se, porque o rei já está agindo. Há encontros na vida que não são fruto do acaso, são respostas a orações antigas, são peças invisíveis movidas pela mão do próprio Deus. E foi exatamente isso que aconteceu numa noite comum, no coração de um templo que pulsava fé e esperança. Naquela noite, o ambiente estava carregado de uma presença quase palpável. Era impossível sair de um culto com o bispo Bruno Leonardo sem sentir a alma estremecer. Suas palavras não eram apenas discursos,
eram flechas certeiras que atravessavam corações e despertavam vidas adormecidas. Mas o que tornava o bispo ainda mais admirado não era apenas a força de sua pregação, e sim a grandeza de sua simplicidade. Ele não se colocava acima de ninguém. Não importava se era um líder experiente, um obreiro dedicado ou alguém que havia pisado na igreja pela primeira vez, todos eram tratados com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Para o bispo Bruno, liderança não era sobre ter poder, era sobre servir. Ele vivia o que pregava. Estava presente nas alegrias, principalmente nas dores. Colocava as mãos à obra, enxugava lágrimas, oferecia o ombro amigo e a palavra certa nos momentos mais sombrios. E foi exatamente por esse coração de servo que ele se tornou mais do que um líder, tornou-se um verdadeiro pastor de almas, alguém em quem as pessoas podiam confiar, alguém que refletia a imagem de Cristo não apenas no altar, mas na simplicidade da vida. Naquela noite, enquanto a multidão adorava, o olhar do bispo se deteve por um instante. Como se o tempo tivesse desacelerado, seus olhos pararam na terceira fileira. Ali estava Miguel Oliveira, um jovem de apenas 15 anos, sentado sozinho, com um brilho diferente no olhar. Havia algo naquela presença silenciosa que o bispo não pôde ignorar. Naquele exato momento, uma certeza invadiu seu coração: esse é o menino que vou ajudar. O que o bispo não sabia era que aquele encontro era apenas o primeiro ato de uma história que o céu já havia começado a escrever. Deus estava movendo as peças. E Miguel? Ele não fazia ideia de que sua vida estava prestes a ser completamente transformada. Pouco tempo depois, em um culto marcado pela intensidade da presença de Deus, o bispo tomou uma decisão. Após a mensagem que tocou muitas vidas, ele chamou Miguel para uma conversa reservada. Não foi um convite casual. Foi um momento de propósito, um chamado silencioso. Ali, longe dos holofotes, o bispo conheceu mais de perto aquele jovem de fé pura, coração humilde e uma sede por Deus que era difícil de descrever. E talvez seja assim que as maiores histórias começam, não com grandes anúncios ou palcos iluminados, mas no silêncio de uma terceira fileira, no olhar de alguém que carrega dentro de si uma missão maior do que jamais imaginou. Você, que acompanha essa história agora, já percebeu como Deus age de forma surpreendente? Como Ele cruza caminhos no tempo exato, preparando o invisível para manifestar o impossível? Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe nos comentários. Qual foi o momento em que Deus te surpreendeu? E se o ministério do bispo Bruno Leonardo já impactou a sua vida, conte também. Sua história pode ser o encorajamento que alguém precisa hoje. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nos próximos capítulos, você vai descobrir como essa conexão entre o bispo e Miguel Oliveira se transformou em um testemunho poderoso, e por que, até hoje, milhares de pessoas são impactadas pelas palavras de um jovem que escolheu ser apenas isso, um instrumento nas mãos do rei. E lembre-se, quando Deus escolhe, Ele também capacita. E o que parece pequeno hoje, pode ser exatamente o início de algo extraordinário. Naquele dia, as mãos de Miguel estavam inquietas e seu coração parecia bater mais rápido, como tambores anunciando algo grandioso prestes a acontecer. Diante dele, estava o bispo Bruno Leonardo, um homem cuja voz já havia tocado multidões, cujas palavras eram como bálsamo para os feridos e espada afiada contra as dúvidas. E ali, entre o nervosismo de um garoto e a serenidade de um líder, Deus escrevia mais uma página de uma história que mudaria destinos. Miguel, ainda tão jovem, sentia-se pequeno diante daquele homem de Deus. O que será que ele vê em mim? Pensava. Afinal, ele era apenas um garoto de 15 anos, dono de palavras simples, mas carregadas de uma paixão que queimava por Cristo. E foi então que, com aquela voz firme e ao mesmo tempo acolhedora, o bispo disse o que jamais sairia da mente e do coração de Miguel. Miguel, Deus me mostrou algo em você. Não é por acaso que está aqui, e muito menos por acaso que estamos tendo esta conversa. Há algo grande sobre a sua vida, e eu não posso simplesmente ignorar isso. As palavras ecoaram dentro dele como trovões em um céu silencioso. Ele não sabia como responder, não sabia nem se estava preparado para ouvir o que viria a seguir. Mas o bispo continuou, com o olhar firme e um leve sorriso nos lábios, como quem já enxergava o futuro desenhado pelo próprio Deus. Você tem um chamado, Miguel. E não é um chamado comum.
Deus vai usar a sua vida de uma forma que você nem consegue imaginar. Você será como um farol de luz para aqueles que estão perdidos no meio das trevas. Miguel permaneceu em silêncio, mas por dentro, uma batalha acontecia. Nunca tinha ouvido algo assim. Nunca imaginou que, em meio à sua simplicidade, Deus estivesse preparando algo tão grandioso. E ali, como um selo de uma promessa divina, o bispo concluiu com palavras que penetraram até o mais profundo da sua alma. O que você faz hoje pode parecer pequeno, mas Deus honra a fidelidade. Ele não vê como o homem vê. E o que eu vi em você, nem todos conseguem enxergar. Mas confie, porque Deus vai revelar. Aquela conversa terminou ali, mas algo dentro de Miguel nunca mais seria o mesmo. Era como se um novo horizonte tivesse se aberto diante dele, uma estrada iluminada apenas pela fé, com o destino ainda desconhecido, mas a certeza de que Deus estava à frente. Nos dias seguintes, Miguel não conseguia afastar aquelas palavras de sua mente. Deus vai usar a sua vida de uma forma que você nem imagina. Isso ressoava em sua alma como uma convocação. E então, algo começou a mudar. O garoto que antes caminhava em meio às preocupações comuns da adolescência agora passava horas em oração, buscando respostas, ansiando por mais de Deus. Ele começou a enxergar o mundo com outros olhos. Na escola, onde antes se limitava a ser apenas mais um aluno, passou a reunir pequenos grupos de oração. Entre os intervalos das aulas, ele falava sobre fé, compartilhava experiências e mostrava aos colegas o poder da oração. Mesmo diante das zombarias e dos olhares de desprezo, ele não recuava. Sabia que sua missão era maior do que qualquer crítica. E em cada palavra, em cada oração, uma frase começou a se tornar o grito da sua alma. Of the King, the Power, the Best. Era a sua declaração de fé. A certeza de que Deus era o Rei absoluto, detentor de todo o poder, e sem dúvidas, o melhor. Havia noites em que Miguel, sozinho em seu quarto, ajoelhava-se e orava em lágrimas, pedindo mais sabedoria, mais força, mais entendimento. Sentia-se como um soldado em treinamento, forjando sua fé no fogo das adversidades. Ele compreendia que o chamado de Deus não era fácil, mas já estava decidido a pagar o preço. E enquanto Miguel se preparava no silêncio dos seus dias, o bispo Bruno observava à distância. Sabia que aquele jovem estava atravessando uma fase decisiva da sua jornada espiritual. O bispo sentia, no mais profundo de seu espírito, que Miguel estava sendo moldado para algo extraordinário. E como um verdadeiro mentor, estava pronto para guiá-lo na direção desse propósito divino. Você, que chegou até aqui, precisa entender. Quando Deus chama, Ele mesmo prepara o caminho. O que parece pequeno hoje, será gigante amanhã. E eu te pergunto, qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? Deixe aqui nos comentários como essa história tem tocado o seu coração. Compartilhe suas experiências, porque assim como Miguel, talvez você também esteja sendo preparado para algo que nem consegue imaginar. E se essa mensagem te fortaleceu, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e acompanhar os próximos capítulos. Porque a jornada de Miguel Oliveira está apenas começando. E quem sabe, a sua também. Na jornada da fé, existem momentos em que a alma parece mais velha do que o corpo que a carrega. E assim era Miguel Oliveira, um jovem de apenas 15 anos, mas com olhos que refletiam a profundidade de quem já tinha caminhado longas estradas espirituais. A cada novo encontro, o bispo Bruno Leonardo se surpreendia ainda mais. Como um menino tão jovem podia carregar tamanha maturidade espiritual? Era como se a vida de fé de Miguel tivesse começado bem antes de seu próprio nascimento, como se a eternidade já tivesse depositado nele uma missão que apenas agora começava a ser desvelada. A visão do bispo estava se confirmando. O chamado de Miguel era real. A chama que ardia em seu coração não podia mais ser apagada, nem mesmo pelas tempestades que já se formavam no horizonte. Mas, como todo jovem, Miguel também enfrentava as batalhas da carne, as tentações da vida e os olhares que zombavam do seu propósito. A adolescência, por si só, já é um campo de batalhas silenciosas, mas, para Miguel, esse terreno era ainda mais desafiador. Enquanto seus colegas buscavam aceitação, diversão e aplausos, ele buscava algo mais profundo, buscava viver plenamente o propósito que Deus havia colocado em seu coração. Nas salas de aula, o riso dos colegas virou zombaria.
Na escola, o garoto comum agora era visto como o religioso chato, o pastorzinho que só fala de Deus. E, mesmo ferido por essas palavras, Miguel mantinha a cabeça erguida. Sempre que a tristeza o alcançava, ele repetia baixinho, como um guerreiro afiando sua espada antes da batalha: "Of the King, the Power, the Best." Essas palavras se tornaram mais do que um lema, eram um escudo contra a rejeição, uma lembrança de que sobre ele reinava o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder e é, sem dúvida, o melhor. Mas a verdade é que, por dentro, Miguel sentia o peso da solidão. À noite, sozinho em seu quarto, as lágrimas se misturavam às orações. E mesmo nas redes sociais, onde ele tentava espalhar a mensagem que incendiava seu coração, as críticas vinham como ventos contrários. "É só um garoto, o que ele sabe da vida?" diziam. E foi nesse vale de desafios que o apoio do bispo Bruno se tornou ainda mais essencial. Com sua sabedoria serena, o bispo se tornou um farol na escuridão, uma voz de experiência que guiava Miguel nas tempestades da alma. Em uma de suas conversas mais marcantes, o bispo olhou nos olhos de Miguel e disse com a firmeza de quem conhece o caminho: "Miguel, o chamado de Deus não é uma escolha confortável. É um processo. E esse processo dói, exige renúncia, forja caráter. Mas lembre-se, o que hoje parece te esmagar, na verdade, está te moldando para algo que vai impactar vidas de uma forma que você ainda não consegue imaginar. Não desista. Você está apenas em treinamento." Aquelas palavras foram como um bálsamo para o coração aflito de Miguel. Ele entendeu que cada zombaria, cada lágrima, cada momento de solidão estava construindo algo dentro dele que o sucesso jamais seria capaz de forjar: resiliência, compaixão e uma fé inabalável. E assim, o garoto que antes se sentava quieto na terceira fileira, agora dava passos firmes rumo ao seu destino. Os desafios já não eram mais vistos como obstáculos, mas como degraus. Cada dificuldade o levava mais alto, mais perto do propósito de Deus. Você, que chegou até aqui, pode estar vivendo algo parecido. Pode sentir o peso da espera, da luta silenciosa, das críticas que tentam calar o que Deus colocou em seu coração. Mas ouça isso: o processo é doloroso, sim, mas é necessário. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. E agora eu te pergunto: qual tem sido a sua resposta ao processo de Deus na sua vida? Você tem recuado ou permitido que Ele te molde? Deixe nos comentários a sua experiência. Compartilhe esse vídeo para que mais corações sejam fortalecidos. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a história de Miguel Oliveira ainda está sendo escrita. E o próximo capítulo pode inspirar a virada da sua própria história. Of the King, the Power, the Best. O rei reina. O poder é dele. E ele sempre tem o melhor preparado, para mim, para você, para todos que escolhem permanecer fiéis, mesmo em meio às maiores tempestades. Miguel desligou o telefone com o coração sereno, sentindo uma paz que parecia invadir até o último canto da sua alma. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava inquieto, não questionava seu valor, não duvidava do propósito que ardia dentro dele. Era como se, naquele momento, o céu tivesse aberto uma nova página de sua história. E você? Já passou por momentos em que as críticas e as pressões quase te fizeram desistir do que Deus colocou no seu coração? Como você reagiu diante dessas tempestades? Com o passar dos dias, algo extraordinário começou a acontecer na vida de Miguel. Ele percebeu que nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve ali, silencioso nas lágrimas e presente nas orações. E o apoio constante do bispo Bruno Leonardo se tornava cada vez mais um pilar de força em sua caminhada. As dificuldades ainda vinham, e como vinham. Mas Miguel já não era mais o mesmo. Seu coração estava mais forte, sua fé mais enraizada, e sua visão, mais clara do que nunca. As primeiras vitórias começaram a surgir, não no sentido material, mas nas conquistas que realmente importavam, vitórias espirituais. Cada jejum, cada madrugada de oração, cada momento de entrega o aproximava mais de Deus. E pouco a pouco, o impossível começou a se tornar realidade. As zombarias que antes o feriam, agora soavam como um eco distante. Ele compreendeu que o valor de um homem não está nas opiniões alheias, mas na certeza de que Deus tem um plano maior, um plano desenhado antes mesmo de seu nascimento.
E então, o que parecia ser apenas um sonho distante, tornou-se um divisor de águas, sua primeira grande oportunidade de pregar em público. Foi o próprio Bispo Bruno quem fez o convite. Ele sabia que o momento tinha chegado. Aquela noite seria mais do que uma simples reunião, seria a noite em que Miguel daria o primeiro grande passo rumo à missão que o aguardava. Naquele culto especial, Miguel estava nervoso, as mãos trêmulas, o coração disparado. Mas algo dentro dele gritava mais alto do que o medo: não é por você, é por Deus. Quando subiu ao altar, o que aconteceu foi algo que palavras humanas mal conseguem descrever. Uma atmosfera diferente tomou conta do lugar. Era como se o próprio céu tivesse descido sobre aquele culto. As palavras de Miguel eram simples, mas cada frase parecia carregada de poder e verdade. Ele falava sobre o amor de um Deus que transforma, sobre a força de um Deus que restaura, e sobre o poder de um Deus que levanta aqueles que o mundo insiste em tentar derrubar. E ali, no meio da mensagem, ecoou a frase que já não era apenas um bordão, mas uma declaração de fé. Of the King, the Power, the Best. Essas palavras não eram mais apenas um símbolo de resistência, eram agora um grito de vitória, uma proclamação de quem reina soberano sobre todas as coisas. Ao final da pregação, as pessoas estavam de pé, muitas com lágrimas nos olhos. Não foi apenas uma mensagem. Foi um mover de Deus. Miguel desceu do altar diferente. Mais leve, mais seguro e mais convicto do que nunca. Ele estava no centro da vontade de Deus. O Bispo Bruno recebeu com um sorriso largo, os olhos brilhando de orgulho e alegria. Com a mão firme sobre o ombro de Miguel, disse: "Você fez exatamente o que Deus te chamou para fazer. O caminho é longo, mas hoje, Miguel, você mostrou que está pronto para ir ainda mais longe." Miguel, com a voz embargada e um sorriso tímido, respondeu: "Eu ainda tenho muito a aprender, bispo. Mas hoje eu senti o poder de Deus na minha vida como nunca antes. Obrigado por acreditar em mim. Isso não seria possível sem o Senhor." E com o olhar de quem sabe que grandes coisas estão por vir, o bispo concluiu: "Miguel, o que você fez hoje não é sobre você, é sobre Deus. Continue assim, e Ele te usará para coisas ainda maiores." Aquela noite foi um marco. Miguel sabia que os desafios não haviam acabado, mas agora ele tinha uma certeza inabalável. Com Deus ao seu lado e com mentores como o Bispo Bruno, nenhum obstáculo seria grande demais, e nenhuma promessa seria inalcançável. E eu te pergunto, qual foi a sua vitória que parecia impossível? Como Deus te surpreendeu no meio das dificuldades? Compartilhe aqui nos comentários. Sua história pode fortalecer a de alguém que, neste exato momento, precisa de uma palavra de esperança. E não esqueça, curta, inscreva-se no canal e acompanhe de perto essa jornada que está apenas começando. Porque Deus não apenas escreveu uma nova história para Miguel. Ele também está escrevendo a sua. Of the King, the Power, the Best. O Rei reina. O poder é dele. E o melhor está por vir.